Mais uma quarta-feira, mais uma aula de química aí para vocês, na minha companhia, claro, o melhor dia da semana, né? E hoje dá início à química geral. E eu não poderia dar início à química geral sem falar do pequeno, mas nem tão pequeno assim, átomo. Bom, primeira dica que eu dou para vocês é: acompanhe essa aula juntamente com o resumo que eu disponibilizei para vocês aí no nosso Instagram e no nosso Facebook. Tá tudo pontual e vai ser de grande ajuda para vocês. E eu começo a aula falando então, fazendo a seguinte pergunta: você já viu um átomo? Se sua resposta foi não, você está certo. E assista esse vídeo até o final para você entender e justificar a sua resposta. Se sua resposta foi sim, eu já vi um átomo, você está errado e está tudo bem, porque a aula acabou de começar, não é mesmo? Bom, para a gente entender o átomo, a gente precisa entender o que é matéria. E quando eu digo matéria, nesse caso, eu não estou me referindo a matéria química, física, história e geografia. Eu estou me referindo a uma coisa que possui uma massa definida e ocupa um lugar no espaço. Quer um exemplo claro de matéria? Nós, seres humanos. Nós possuímos uma massa definida e ocupamos um espaço. Agora eu te contar um segredo, e esse segredo eu quero que você espalhe para todo mundo que você conheça. Matéria, toda matéria, possui como principal constituinte átomo. Átomo constitui matéria. Matéria é constituída por átomos. Ou seja, nós, seres humanos, somos constituídos por átomos. Entendeu até aí? E aí você vai me perguntar, então a gente já viu um átomo? Não. Os átomos são tão pequenos que a gente não consegue ver nem pela ajuda de um microscópio. Ah, mas e o que a gente vê em livros, Yasmin? O que aquilo é? Aquilo lá são representações atômicas. Ao longo da história, a gente teve uns caras aí que contribuíram muito para a nossa ciência. E eles propuseram alguns modelos atômicos, que vocês vão conhecê-los ao longo dessa aula. Bom, para você entender esses modelos, antes de tudo, você precisa entender que o átomo é constituído por três carinhas aí. E esses três carinhas se chamam elétrons, prótons e nêutrons. Para entender um pouco mais, porque vocês devem estar bem assim, igual esse avatarzinho que eu coloquei, vocês vão entender que no átomo a gente tem duas regiões, uma região maior e uma região menor. Tá, mas qual que é a diferença entre essas duas? A minha região maior tem um nome que é eletrosfera. A minha eletrosfera, ela ocorre em órbitas. E nessas órbitas, a gente encontra os famosos elétrons. Entendeu essa coisa de eletrosfera, elétrons? Faz todo sentido, né? São palavras semelhantes. Então, na minha eletrosfera, na região maior do meu átomo, eu encontro os meus elétrons. Os elétrons possuem cargas negativas. Já na minha região menor, eu tenho prótons e nêutrons. Essa minha região menor se chama núcleo. Ah, mas qual que é a diferença entre um e outro? Bom, agora vamos procurar entender o elétron. O elétron está na maior parte, na região maior, a denominada eletrosfera. Na minha eletrosfera, meus elétrons estão em órbita, certo? Ao redor do meu núcleo. E meu elétron, ele pode passar de um orbital e ir para o outro orbital, isso sem problema algum. Ele só precisa de uma energia quantizada. E o que eu quero dizer com uma energia quantizada? Quer dizer que a energia que meu elétron vai receber, ela não é nem superior nem inferior do que a energia necessária para que ocorra uma transição eletrônica. O que é, então, uma transição eletrônica? É quando o meu elétron está num orbital de menor energia e é promovido para um orbital de maior energia. Mas calma, vocês vão compreender isso melhor nas próximas aulas aí de distribuição eletrônica. Hoje eu coloquei o diagrama de Linus Pauling para explicar um pouco melhor como que ocorre essa questão de orbitais eletrônicos. Um S2 aí, o que vocês entendem por isso? Bom, não vamos pensar que S2 está levando ao quadrado. Não, muito pelo contrário. Esse 1 aí se chama número quântico principal. Ele é referente à energia e ao meu orbital. Esse S, pode ser P, pode ser D, pode ser F. É denominada a minha subcamada. Então, eu posso ter um orbital 1s, orbital 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Isso vocês vão entender nas próximas aulas. Só para deixar claro o conceito de número atômico, conceito de elétrons e conceito de número de prótons. Bom, esse 2 quer dizer o meu número atômico. Número atômico, tá vendo o hidrogênio aqui abaixo de mim? Esse 1 aí se chama número atômico. E pasme agora com esse outro segredo que eu vou contar para vocês. O número atômico é igual ao meu número de elétrons. E meu número de elétrons é igual ao meu número de prótons. Ou seja,
O meu número de elétrons sempre vai ser igual ao meu número de prótons. E esse número, a tabela periódica já te dá, que é o que fica bem acima do nosso elemento. E se você não entendeu isso, tudo bem. As próximas aulas, vocês também vão entender os conceitos da tabela periódica. Vocês vão aprender as propriedades periódicas. Então, se meu número atômico no hidrogênio é 1, se eu tenho só um elétron, a minha distribuição eletrônica vai ser 1s1. Eu tenho um orbital 1 e uma subcamada S com um elétron nesse meu orbital. Entendeu até aí? Agora, vocês estão assim, bom, meu número de elétrons é igual ao meu número de prótons. Mas o que é o próton? Bom, quando vocês acordarem super cansados, falar assim, a vaga do vestibular nem é minha, não vou conseguir, não vou nem estudar, pense que matéria é constituída por átomo. Nós somos matérias, logo, nós somos constituídos por átomos. Os átomos possuem como constituintes os prótons, elétrons e nêutrons. Elétron é minha carga negativa. Próton é minha carga positiva. Então, eu sempre vou ser como próton. Eu sempre vou ter uma carga positiva. Elétrons possuem carga negativa, prótons possuem carga positiva, tanto que o número desses dois caras é o mesmo. O meu número atômico me diz o meu número de elétrons e o meu número de prótons, consequentemente, porque é o mesmo valor. E eu tenho os meus nêutrons. Como o próprio nome diz, ele é neutro. Bom, e esses dois caras, os prótons e os nêutrons, que têm carga positiva e o carga neutra, eles estão localizados no nosso núcleo, na nossa região menor do nosso átomo, certo? Bom, e se eu sei que o meu número de prótons está na tabela periódica e meu número de nêutrons, como que eu vou chegar até meu número de nêutrons? É simples, também pelo uso da tabela periódica. Na tabela periódica, a gente também tem a massa de cada elemento. E para a gente achar o nosso número de nêutrons, a gente vai fazer uma conta aí de matemática básica. Vai ser o nosso número de massa menos o nosso número atômico, ou seja, o nosso número de prótons e elétrons. Coloquei bem simplificado aí a formulazinha para usar para você encontrar então o seu número de nêutrons. Lembrando que o número de massa está na tabela periódica e o número de prótons também está na tabela periódica, que é, no caso, o nosso número atômico. Bom, e nunca se esqueçam, sejam como um próton, sempre positivo. A carga do meu próton é sempre positiva. Então, recapitulando as cargas, o meu elétron tem carga negativa, o meu próton tem carga positiva, o meu nêutron tem carga neutra. E agora, já que vocês entenderam aí as estruturas de um átomo, né? Que o átomo é formado por uma região maior e uma região menor, a maior é a eletrosfera, o menor é o núcleo, que possuem três constituintes aí, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Eu vou apresentar esses caras que ajudaram a ciência ser o que ela é hoje. Começando por Dalton. Dalton ele foi químico, físico e meteorologista. Ele foi o primeiro a definir o que seria um átomo. Para ele, o átomo não teria carga e seria como uma bola de bilhar. Seria pequeno e indestrutível. Apesar de seu tamanho, ele teria uma força tão grande em que nada nem ninguém conseguiria acabar com o átomo. Mas será que ele estava certo assim? Bom, vamos procurar entender um pouco mais, né? Dalton não estava tão certo assim. Thomson, esse cara aí que eu te dou a foto, super conceitual, né? Ele foi lá, estudou o modelo de Dalton e provou que Dalton não estava tão certo em fazer algumas definições. Para esse cara aí, para o Thomson, que foi um físico vencedor do prêmio Nobel por ter descoberto o elétron, a primeira partícula, primeira subpartícula subatômica, a qual foi descrita. Para ele, o átomo era como um pudim de passas, no qual o elétron estava ao redor do nosso átomo. Ele estava orbitando, ele estava em volta do nosso átomo. E o nosso átomo aí já teria um núcleo definido. No caso, o núcleo seria positivo e os seus elétrons, então, negativos. Juntando o núcleo positivo e os meus elétrons ao redor do meu núcleo negativo, a gente teria uma partícula neutra. Então, para Thomson, o átomo era como um pudim de passas, o qual não teria carga. O que teria carga seria o seu núcleo positivo e ao redor do meu átomo os elétrons, o qual seria negativo. Isso resultaria, então, em uma partícula neutra, sem carga nenhuma. Bom, Thomson também não estava 100% certo. Aí veio o Rutherford, um físico e químico aí, o pai da física nuclear, e descobriu que, sim,
os elétrons estariam ao redor do átomo. Porém, em órbitas, tá vendo como a gente está chegando cada vez mais perto do nosso conceito de átomo? Sim, ele estaria em órbitas. E o nosso modelo atômico seria um modelo planetário, no qual no meio eu tenho meu núcleo e ao redor de todo esse núcleo eu tenho uma órbita a qual possui um elétron. Só que nesse caso, para Rutherford, eu só teria uma órbita. Eu não teria camada 1s, eu não teria camada 2s, 3s, eu só teria uma camada, só teria um orbital. A gente viu que isso não está certo, porque nós temos várias órbitas e nós conseguimos fazer transições eletrônicas. Isso vai ser. E essas transições eletrônicas vai ser individual para cada elemento. Se eu tenho um elemento, um hidrogênio ativo que só tem um elétron na camada de valência, então ele tem só um orbital atômico. Diferente dos meus outros elementos que possuem números atômicos maiores, né? Que consigo fazer mais transições eletrônicas. Então, aí, no caso de Rutherford, eu só tenho um orbital. E, no caso, não ocorre essa transição eletrônica. O meu elétron não sai do lugar, eu só tenho um lugar para ser habitado. E vem, então, o Niels Henrik David Bohr. E aí, sim, a gente chega perto do que a gente tem hoje. Bom, te disse que o elétron faz transições eletrônicas. E por isso ele precisa de uma energia quantizada. O modelo atômico de Bohr, ele explicita isso. Né? Ele diz que os elétrons conseguem fazer essas transições eletrônicas por meio de uma energia quantizada. Eu tenho camadas e subcamadas. Lembrando, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. Lembra o diagrama de Linus-Pauling, né? Que é o que te disse. A minha distribuição eletrônica, né? Eu tenho as camadas, eu tenho quantos elétrons eu tenho em cada orbital. Mas uma coisa que eu te digo, já dando spoiler das próximas aulas, cada orbital consegue ter 2 elétrons. Não passa disso. Cada orbital consegue abrigar 2 elétrons. Não passa desse valor de 2, certo? Bom, quer um exemplo agora para vocês entenderem o conceito de átomo, para vocês entenderem o modelo atômico de Bohr e essas transições eletrônicas? Bom, quando o elétron possui uma energia quantizada, para fazer a transição eletrônica, sair de orbital de menor energia e ir para orbital de maior energia, ele recebe uma energia quantizada, certo? Para fazer essa transição. Quando ele faz a transição, ele retoma ao seu orbital de início. Quando ele faz essa volta, ele libera uma energia. Essa energia é chamada de fóton. É uma energia que tem um pacote, é um fóton que possui um pacote de energia definido. Bom, uma representação disso é, então, os nossos fogos de artifício, aquelas coisas lindas que a gente vê no final de ano. Aquilo é uma representação do modelo de Bohr. Por quê? O nosso elétron está recebendo uma energia, ele está sendo promovido, indo de orbital de menor energia para orbital de maior energia. Com isso, ele retoma o orbital de início e libera uma energia, ele libera um fóton. Esse fóton aí seria as cores que a gente vê no final de ano, causado pelos fogos de artifício. Bom, espero que tenha ficado claro esses modelos atômicos, que vocês tenham acompanhado com o nosso resumo. Qualquer dúvida, estamos à disposição no nosso Instagram e no nosso Facebook. E não se esqueça de fazer a lista de exercícios. É muito importante nesse período que vocês treinem cada vez mais, tá? Então é isso, bons estudos e aproveitem cada material que o Matiquinho está te dando.